desafio. Não é? Eu que vinha de uma atividade de liberdade religiosa muito concentrada na igreja para adventistas e advogando para defender o sábado, etc., eu agora me deparava com uma comissão de liberdade religiosa para todos. E eu tive, e foi um presente de Deus, porque isso me tornou um cristão mais inclusivo, né? Um cristão que entendeu, e foi tão extraordinário, porque eu não entendi dentro de uma igreja o que é ver as pessoas como Jesus via. Eu fui aprender isso dentro de um órgão, dentro de uma instituição, a OAB de São Paulo. Foi lá que eu aprendi que eu tenho que ver as pessoas como Jesus via. Não é? Então, eu convivi por 12 anos com advogados, não é, das religiões de matrizes africanas, com advogados muçulmanos, com advogados judeus, com advogados pentecostais, católicos, ateus, não é? Porque a liberdade religiosa é o direito de ter uma crença e de não ter. O direito alcança estas duas possibilidades. Então, queridos, a lição foi um presente, nós precisamos ver as pessoas como Jesus via. Eu não tenho nenhuma dúvida, não é? E Deus me deu esse presente, desse aprendizado, defendendo liberdade religiosa para todos. E é como a igreja adventista pensa. O professor Washington vai falar muito bem sobre isso. É como nós pensamos. Nós não podemos pensar em liberdade religiosa só para os adventistas. Não é? Porque a liberdade religiosa é um direito, não é uma religião. E se é um direito, ele é extensivo a todos, independentemente. Eu gostei muito da oração do querido irmão que encerrou a escola sabatina, não é? Quando ele falou, precisamos ver as pessoas independentemente da sua raça, da sua etnia, e ele falou da sua religião. Essa é uma compreensão que nós temos que ter do Evangelho de Jesus. Indo para o encerramento, eu quero agradecer o professor Washington, que é o pregador, de ter me dado a oportunidade, professor Washington, e fala para sua esposa que não precisa, nós somos amigos, não é? E a qualquer dia, e a qualquer hora do dia e da noite, nós podemos nos falar e né, e cooperar uns com os outros na defesa da liberdade religiosa, e, além disso, o senhor é um querido e um caríssimo amigo que está fazendo um trabalho extraordinário à frente do Departamento de Liberdade Religiosa, aí na Associação Paulista Sudoeste. Leve o meu abraço ao meu conterrâneo, pastor Aurelino, um baiano danado também, os baianos que viraram paulistas, não é? Porque a gente tem quase metade da vida da gente na Bahia e metade em São Paulo, a gente nem sabe mais se a gente é baiano ou é paulista, mas o sotaque não nega, não é a nossa origem. Então, qual era o desafio? Nós estamos passando por um período de reorganização social. Essa pandemia, que nos surpreendeu a todos, eu gravei ontem uns vídeos para jovens aí de algumas regiões do estado, adventistas, que queriam que eu falasse um pouquinho sobre isso. Nós vamos viver um período de reorganização social. É inevitável. Eu acho que não seremos mais os mesmos. A sociedade não será mais a mesma. Nada será igual, não é? E um dos desafios é exatamente acomodar a liberdade religiosa nesta reorganização social, não é? E ficamos muito preocupados quando o MEC, por meio do seu Conselho de Educação, Conselho Nacional de Educação, publicou um parecer, o parecer número 5 de 2020, homologado pelo então ministro da Educação, autorizando, não é, e orientando que as escolas no Brasil fizessem as suas reposições aos sábados. Esse parecer do MEC, que naturalmente ele vai para todos os conselhos estaduais de educação, nos deixou muito preocupados. Mas nós já sabíamos, muito antes do conselho do MEC, porque a experiência nos ajuda a ter essa visão, nós já sabíamos que nós teríamos problemas
com a liberdade religiosa na reorganização social, né? Tanto nas relações de trabalho, principalmente no serviço público, quanto nas escolas, de todos os níveis, públicas e privadas, não é? Então, nós nos antecipamos. Era um enorme desafio, porque esse direito ele ainda é incompreendido, inclusive no setor público, o que é uma tristeza, porque a Constituição Federal, desde 1988, garantiu a liberdade religiosa e a não privação de direitos em razão de crença. Então, não deveríamos ter nenhum problema com a prestação alternativa em razão de religião. Nenhum problema. Mas nós temos graves problemas, não é? Eu já atendi, não sei se centenas, milhares de pessoas, porque são tantos anos que a gente atende pessoas que não têm garantido um direito elementar, não é, de não violar sua consciência e de cumprir alternativamente uma obrigação para não violar sua consciência. Bem, resumindo, então nós nos preparávamos para esse momento e o desafio era convencer os deputados, não é, de um direito que é impopular. E aí, a Assembleia Legislativa de São Paulo foi a única, inclusive, a construir um projeto de lei conjunto, o PL 350, para enfrentar os impactos econômicos e sociais da Covid. Eu falei, a hora é agora. A hora é agora. Se esse projeto de lei está falando de tantos temas relacionados aos impactos da Covid, tem que falar da liberdade religiosa, não é? E aí nós preparamos uma emenda a esse projeto de lei, a emenda 100, com 2 artigos, o 34 e o 35, para regulamentar o exercício da liberdade religiosa constitucional. Algumas pessoas entraram no meu Facebook, mas eu entendo, eu não estou censurando, eu tenho vontade de dar uma bronca, mas eu entendo que é um tema desafiador. As pessoas estão falando assim, algumas raras, né? Mas esse direito já está garantido na Constituição. Aí minha vontade é falar como os adolescentes, ou inocente, porque as pessoas pensam que está lá na Constituição e está tudo certo. Né? A gente tem a prestação alternativa e não tem problema nenhum. Os adventistas, quando tem um concurso sábado, não é, o poder público oferece um concurso alternativo. Isso não existe na prática. Eu posso testemunhar, talvez eu seja uma das mais antigas defensoras da liberdade religiosa nesse país. Eu posso falar isso com autoridade, mas não fico brigando com as pessoas na rede, estou com muita vontade, que eu estou meio sem paciência, mas não fico brigando. Mas só um esclarecimento, a Constituição Federal ela é principiológica. Ainda ontem falava disso com a deputada Janaína Pascoal, a gente se debate muito a Constituição Federal e uma lei de proteção à infância que estão querendo passar aí, nós não vamos deixar passar, porque é uma lei perigosíssima, uma lei de proteção à infância cheia de pegadinhas, né, que pode introduzir tudo ali que vocês pensaram, vocês já estão pensando, né? E nós falávamos disso. A Constituição Federal, ela traz princípios, ela é principiológica, mas ela não regulamenta como que aquele valor constitucional, na prática, vai ser exercido. Por isso que a prestação alternativa não é oferecida para as pessoas. O artigo 34 e 35, que agora é uma lei sancionada esta semana pelo governador, a Lei 17.268, não é? Ele garante de forma clara, inequívoca, para estudantes e para servidores públicos. No 34 para estudantes, no 35 para servidores públicos, não é? O direito de cumprir de forma alternativa qualquer obrigação civil que lhe seja imposta, não é? E que viole a sua crença religiosa. E aí a gente fala textualmente em dias de guarda. Por que dias de guarda? Porque eu não posso fazer uma lei falando do sábado, não é? Porque isso ficaria muito ruim
e dificilmente a gente teria êxito. Então, são dias de guarda, até porque tem muçulmano que guarda sexta-feira, né? Tem outros religiosos, como os mormons, que guardam o domingo de forma mais ortodoxa. Então, são dias de guarda, e isso contempla integralmente o grupo que tem o maior problema. Não é muçulmano. Eu sei como os muçulmanos guardam, porque eu sou muito amiga deles. E eu sei como os mormons guardam. A gente sabe que a principal questão são os guardadores do sábado, adventistas e judeus, não é? Então, queridos, foi bem difícil incluir a emenda, mas aí a gente conseguiu. Batalha! No dia que o projeto passaria pelas comissões da casa antes de ir para o plenário, minha emenda não estava lá. Eu fiz uma confusão, professor, mas eu tenho que dar testemunho. Minhas confusões é sorrindo, viu, gente? Que eu tenho que dar testemunho no parlamento. Né? Então, não posso ficar brigando com as pessoas. Mas eu fiz uma briga sorrindo. Eu falei, se minha emenda não entrar, eu nunca tinha feito isso, tive coragem. Falei para o líder lá na falei, se minha emenda não entrar, eu vou votar contra o projeto inteiro. E cada voto importa, tá? Mas aí minha emenda entrou. Funcionou bem essa de não... Eu aprendi. Eu vou falar agora, se minha emenda não entrar, eu não voto, voto contra. Aí minha emenda entrou. Agora tínhamos que aprovar no plenário. Aprovamos. Dia 10 de junho eu comemorei. Quem me segue nas redes sabe, eu estava aqui onde eu estou agora e eu fiz um vídeo comemorando. Bem, e foi para a sanção do governador, e é minha última fala. Também era um desafio. Por quê? Não é o governador, pessoalmente, que veta ou sanciona. Ele tem uma equipe, uma consultoria jurídica, que é da Procuradoria do Estado. E esse pessoal é muito difícil, gente. Não estou falando mal, conheço a Procuradora-Geral, uma pessoa extraordinária. Mas eles querem poupar o Estado, não é? De reorganizações, ainda mais agora. E aí eu tomei conhecimento, foi assustador, de que havia uma resistência clara, de que era impossível sancionar aqueles artigos, principalmente o 35 para o serviço público. Amigos, eu saí igual uma metralhadora, atirei para todos os lados, falei pessoalmente com o governador, botei uma máscara. Eu já tive a Covid, mas eu continuo usando máscara. Fui lá no palácio, falei pessoalmente com o governador, não é? E esta semana, então, para nossa alegria, era madrugada, porque o Diário Oficial é publicado no início do dia, que é 1h da manhã, eu durmo muito tarde. 2h da manhã, o advogado do meu gabinete mandou um zap com a cópia do Diário Oficial. E ele falou, deputada, a lei foi sancionada e os seus artigos foram sancionados integralmente. Olha, é arrepio de contar, porque é um marco histórico para a liberdade religiosa. Não há outra legislação conhecida, nem no Brasil, nem fora do Brasil, que tenha esta clareza. Tenha esta clareza. Então, eu quero encerrar aqui dizendo que já está em vigor, nós vamos ter problemas, né? Porque muitas escolas vão dizer, não, mas vão mostrar uma ignorância, um desconhecimento. Mas aí a gente tem a lei, que a gente vai testemunhar com ela. Essa lei é para testemunho, não é para a gente brigar com a escola, gente. Eu peço isso encarecidamente, não é? É para a gente falar com amor, com cortesia cristã, e Deus vai dirigir, e a gente vai atendendo e vai fazendo as adequações. Para finalizar, Romanos 12:2. A verdadeira transformação que Deus quer que nós passemos por ela não são estas que a gente está contando aqui. Romanos 12:2 é um apelo, não é, para a verdadeira transformação, e eu quero deixar esse verso com você, que eu tenho usado muito agora na pandemia. E não vos conformeis com este mundo. Arrepio toda. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. É essa a transformação que tem que acontecer em nossa vida, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Sigo orando pela igreja e peço que orem por mim, para que Deus me dê sabedoria, saúde, para seguir fazendo um trabalho para o qual eu estou convicta que Ele me chamou. Um feliz sábado
Professor Washington, eu acho que eu me estendi mais do que eu deveria, desculpa. Gente, o professor Washington, ele vai pregar agora, ele é extraordinário, e eu deixo um abraço a todos, tá? Doutora, muito obrigado. Eu só gostaria de, antes da senhora se despedir, e está convidada a ficar conosco, mas eu sei que tem outras atividades, quem sabe tem que entrar aí. Hoje são tantas atividades online, cultos online, escolas sabatinas online. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. A Bíblia também nos admoesta por isso, né? Às vezes oramos pouquíssimos, meus irmãos, pelos nossos líderes, pelas pessoas que têm responsabilidades públicas. E a doutora Damares é alguém de casa, é alguém com o mesmo princípio, os mesmos princípios que o nosso. Mas é muito importante que oremos pelas pessoas que estão liderando hoje as nossas cidades, as casas legislativas, o nosso estado, o nosso país. Orar para que essas pessoas tenham Deus no coração, tenham princípios nas tomadas de decisões, muitas vezes em sancionarem essas leis, para que nós possamos continuar desenvolvendo a nossa maior atividade, que é a pregação do Evangelho até que Cristo venha. Pastor Emerson, se o senhor puder fazer uma oração em especial pela vida da doutora Damares, ela testou Covid, positivo para o Covid, venceu, e graças a Deus a família dela está cuidada. A irmã Eliane está colocando aí a lei estadual, obrigado, minha irmã, para que todos possam ter ciência. Nós vimos no testemunho do Provai Vede um testemunho poderoso de como o irmão foi fiel, ele teve a sua liberdade religiosa de alguma maneira ali pressionada, e ele creu, com R$ 500 recomeçou a vida, e Deus tem abençoado muitos dos nossos irmãos, a gente tem visto testemunhos assim. Então, pastor Emerson, ore, por favor, pela doutora Damares, por essa lei e pela liberdade religiosa no nosso país e em todo o mundo. Então vamos orar. Querido Deus, a nossa alegria em podermos estar cultuando o seu nome nesta manhã de sábado. Feliz, Senhor Deus, porque apesar das circunstâncias, aqui estamos juntos com o mesmo propósito, com a mesma alegria no coração, de ver realmente o Senhor Jesus trabalhando em nossa vida, e Deus cuidando, Senhor Deus, da história humana, o Deus cuidando do nosso país, da nossa cidade, e cuidando de cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor Deus, a oportunidade de ainda termos liberdade de expressarmos a nossa alegria em estarmos na sua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que militam nessa área, pelas pessoas que lutam, que têm essa visão da importância, Senhor Deus, de a cada dia termos esta liberdade e podermos expressar, Senhor Deus, também aquilo que vem ao nosso coração, ao adorarmos o nosso Deus, o nosso Criador. Queremos te agradecer pelo trabalho da professora Damares, da doutora Damares, esse trabalho que ela tem feito junto a governadores, aos colegas também. E nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem suscitado pessoas que têm nos conduzido, nos ajudado, e o Senhor tem usado estas pessoas. São instrumentos nas suas mãos, Senhor Deus, com certeza. Mas que o Senhor continue nos dando esta oportunidade. Abençoe a Damares como pessoa, abençoe a sua família também, e queira abençoar, Senhor Deus, as pessoas que ao redor dela estejam também, para que tenham a mesma sabedoria e o mesmo compromisso com o Senhor. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Doutora Damares, muito obrigado, tá? Fique muito à vontade, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, e precisando, nós estamos aqui na Paulista Sudoeste. Meus irmãos, eu vou pedir, por favor, se você tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Se você não tem, eu sei que hoje nós estamos lidando com os meios tecnológicos, pegue o seu aparelho digital, o seu smartphone, de alguma maneira, acompanhe a leitura bíblica, porque agora é hora de nós, depois de recebermos tantas boas notícias, é hora de nós ouvirmos o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Quero mandar um abraço aqui, eu estou vendo o Everson, que é um amigo nosso, e eu vi que a professora Lília também está aqui, escondidinha, mas está aqui, viu, Everson? Então, temos até Piracicabanos conosco aqui hoje, seja bem-vindo aqui.
Se você está com a sua Bíblia, abra aí no livro de João, o capítulo é o capítulo 20. Gente, eu sou apaixonado pelo livro de João, eu sou apaixonado pelas histórias do livro de João, eu não vou me delongar, mas em especial eu sou apaixonado porque o livro de João e a ênfase de João ao escrever esse livro é para que nós, que seríamos a segunda geração, a geração que não andou com Cristo, que não presenciou os milagres de Cristo, que não teve a oportunidade de tocar em Cristo, pudesse crer. Pudesse crer através de quê, professor Washington? Através da palavra. E eu sou fascinado com o livro de João, porque ele fala o meu coração. Ele fala para um Washington que tem que crer pela fé na palavra. Ele fala para o Everton que tem que crer pela palavra. Para o irmão José Eduardo, que tem que crer pela palavra. Para o irmão Alexandre, que eu estou vendo aqui, e a irmã Melissa, que tem que crer pela palavra. E eu poderia citar todos nós que estamos nessa sala de Zoom. Bom, e aí João, capítulo 20, dos versículos 26 a 29, é uma perícope, é uma parte dessa história. Você sabe que a Bíblia, no original, ela não foi dividida por versos, capítulos. Ela é uma sequência da história, mas aqui ela está dividida para que nós possamos compreender melhor o texto bíblico. E olha só o que fala a partir do versículo 26 e como isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé, você conhece bem, o conhecido discípulo incrédulo, com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: e olha que texto extraordinário. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram, mas mesmo assim creram. Irmão, presta atenção em mim. Eu não sei aonde você está agora, mas eu quero falar rapidamente ao seu coração uma mensagem divina, celestial. Esse texto aqui, ele tem o contexto da ressurreição de Cristo. Na verdade, todo o capítulo 20 de João é o momento onde Cristo ressurge. Você conhece muito bem a história. Alguns discípulos vão até a sua tumba. Maria, quando vai com as mulheres, vê que a pedra estava removida, a pedra não estava lá. Ela volta correndo, chama Pedro e João, eles vêm, e eles veem que o túmulo estava vazio. Anjos aparecem, conta para eles, Cristo está ressuscitado. Eles voltam, dão a notícia para os outros discípulos, mas a Bíblia é clara ao dizer que alguns duvidaram. Às vezes a gente, infelizmente, julga muito Tomé, né? Tomé, sim, é tido na Bíblia como discípulo incrédulo. Mas quando você lê a Bíblia e estuda o livro de João, você vai ver que não foi somente Tomé quem duvidou. Outros discípulos duvidaram. E aí, no final daquele domingo, diz a Bíblia, a partir do versículo 19 do capítulo 20, Cristo agora se apresenta para eles numa sala. Tomé não estava com eles. E eles ficaram assim, estupefatos quando viram Cristo, o Cristo ressurreto. Eles tocaram em Cristo. Cristo mostrou as mãos, Cristo mostrou o lado. E quando eles contaram agora para Tomé, Tomé, nós vimos Cristo, Cristo está ressuscitado, Tomé. Tomé foi um pouquinho o Washington, um pouquinho Damares, um pouquinho Lília, um pouquinho Emerson. E ele falou, eu não acredito, não. Eu só acredito se eu puder ver. Eu só acredito se eu puder tocar. Bom, a história passa 8 dias depois, e agora é a história que nós lemos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Especialistas dizem que eles estavam reunidos no cenáculo, um espaço separado, agora uma sala, trancafiados. E essa palavra tem tudo a ver com liberdade religiosa, doutora Damares. As portas trancadas. Bom, a pergunta que fazemos é, por que as portas trancadas? Porque eles tinham muito claro na mente que se os líderes farisaicos haviam perseguido, matado Cristo, consequentemente, eles seriam os próximos.
A Bíblia, desde Gênesis 3 até Apocalipse capítulo 19, você vai ver intolerância religiosa, perseguição religiosa, pessoas querendo que agora outros pudessem crer de acordo com o que eles criam. E não é isso que nós vemos em Deus. Deus nos dá a opção de escolhermos agora o que nós queremos crer, em que nós queremos crer, e até mesmo se eu não quiser crer. Os discípulos estavam com medo, as portas trancadas, miraculosamente. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, fala que isso foi um milagre. Cristo se coloca no meio da sala. A cena é muito parecida com a cena anterior. E no meio da sala ele saúda os discípulos com o que eles mais precisavam naquele momento. Paz seja convosco. Os discípulos não precisavam de mais nada naquele momento, exceto a paz que excede todo entendimento. Exceto a paz que está em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você sabe que eu tenho aprendido que a Bíblia não foi escrita para mim, né? A Bíblia foi escrita sobre mim. E quando eu leio Cristo virando para os discípulos aqui, dizendo, paz seja convosco, eu creio que ele nesse momento está falando também para nós, que vivemos um momento de portas trancadas, que vivemos um momento de confinamento, que vivemos um momento de afastamento social. E muitos irmãos têm enfrentado crises financeiras, muitos irmãos têm enfrentado pessoas queridas, entes queridos, sendo testados com o Covid-19. Muitos irmãos têm perdido entes queridos e nós temos recebido notícias a todo momento. Eu não sei como é que está o seu coração nesse momento. Uma coisa eu sei, o mesmo Cristo que há 2000 anos atrás virou para os discípulos e disse, paz seja convosco. Na manhã deste sábado, está virando para mim, está virando para você. E ele diz, paz seja convosco. O mesmo Cristo que há 2000 anos atrás sabia que os discípulos precisavam continuar crendo, mesmo sem ver, vira para mim e para você e diz, paz seja convosco. A história continua. E aqui agora é o ápice da história. Cristo saúda os discípulos, vira para Tomé, e eu fico pensando como é que Tomé não se sentiu naquele momento. O mestre, o Cristo, olhando para ele e falando, agora vem aqui, Tomé. Vamos ter uma conversa. Vamos ter uma conversa no particular. Põe aqui o dedo, toca no meu lado. E aí Cristo é duro com Tomé. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, para de querer viver por aquilo que você vê. Para de querer ser cristão por aquilo que você agora está enxergando. E às vezes nós somos muito assim. Nós vivemos uma vida maravilhosa, desde que eu possa ter certeza de onde eu estou colocando o meu pé. E esquecemos de um texto bíblico tão conhecido que diz assim, o justo viverá, repete comigo, aonde você está aí, o justo viverá pelo quê? Pela fé. O justo viverá pela fé. Tomé, aprenda isso na prática. O justo viverá pela fé. Mas, professor Washington, você não imagina o que eu estou enfrentando. Eu não imagino mesmo, meu irmão. Eu imagino o que eu estou enfrentando. Eu imagino o que eu tenho passado. E é claro que agora eu me solidarizo com cada um que tem enfrentado as dificuldades. Eu e minha família acabamos também de passar pela nossa quarentena forçada. Por quê? Porque eu testei positivo para a Covid-19, consequentemente minha esposa teve todos os sintomas e também passou por toda a realidade, sofreu muito mais do que eu. Então, todos nós estamos debaixo dessa chuva, todos nós temos nos molhado, uns mais, uns menos, não está fácil para ninguém. Entretanto, eu não posso agora, mesmo não conseguindo enxergar um palmo na minha frente, eu não posso deixar de crer. Senhor Washington, mas está difícil, continue crendo. Professor Washington, mas eu olho para o céu e o céu está escuro. Continue crendo. Professor Washington, as lutas estão cada dia mais difíceis. Continue crendo. Porque essa é a sugestão de Cristo em João capítulo 20, versículos 26 a 29. E olha só, quando Tomé entendeu que estava de frente com aquele que venceu a morte, porque quando Cristo esteve lá no velório de Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Tomé não havia entendido ainda. Tomé não havia entendido essa frase, até que ele viu o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu o grilhão da morte na sua frente.
Tomé responde, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Eu não sou teólogo, sou apenas um curioso. Pastor Emerson é o teólogo da sala aqui e poderia explicar muito melhor do que eu. Mas essa palavra Senhor meu, no original, o que João queria escrever no grego, a palavra é kurios. É uma palavra que era usada apenas para divindades. É como se Tomé estivesse dizendo assim, minha divindade, Deus da minha vida, meu Deus. E quando você lê o que especialistas dizem para esse momento, dizem que aqui é a conversão da vida de Tomé. O Tomé que antes era incrédulo, e é por isso que a gente não pode ficar julgando ele, porque ele foi incrédulo, mas a partir desse momento Tomé entendeu que a sua vida estava pautada pela fé, porque o justo viverá pela fé. Tomé se converte, e aí Cristo termina esse diálogo dizendo o seguinte, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe de quem Cristo estava falando aqui? Estava falando do Washington, estava falando do Alessandro, estava falando do irmão Claudevan, estava falando da Maria, da Rita, estava falando do Marcos, de nós que viveríamos 2000 anos depois e que passaríamos por tantas dificuldades, que não teríamos milagres como os discípulos viram, o cego passando a ver, um leproso sendo curado, um morto sendo ressuscitado. A gente não vê esses milagres explícitos. Entretanto, mesmo sem ver, felizes os que não viram, mas creram. Creram pelo quê, professor Washington? Eu vou ler o último texto. Volte algumas páginas da sua Bíblia em João capítulo 17. E aí nós vamos entender o que é crer. João capítulo 17. E aqui eu termino, versículo 20. Aqui é a oração sacerdotal de Cristo. É Cristo orando pelos discípulos da época. E é Cristo orando pelos discípulos que viriam. E no versículo 20, olha o que Cristo fala. Eu não rogo, eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Cristo estava falando de mim e de você aqui, meu irmão. Aqueles que vierem a crer em mim lá no futuro. Aqueles que vão viver o ano de 2020, uma pandemia, aqueles que vão passar por uma crise sem precedentes, aqueles que vão ter que agora enfrentar coisas que ninguém nunca pensou, nenhum cientista, nenhum governante, nenhum líder, ninguém nunca havia imaginado uma crise como essa. Eu não rogo somente por esses discípulos de hoje, Pai. Eu rogo por aqueles que vão viver o ano de 2020, aqueles que vierem a crer em mim. E olha como é que fecha esse versículo, por intermédio da sua palavra. Meu irmão e minha irmã de Árvore Grande, e aonde você estiver, não creia nas palavras de hoje porque o professor Washington está falando, porque o pastor Emerson está pregando, porque a doutora Damares está falando. Não. Creia por intermédio da palavra. Bem-aventurados ou felizes os que não viram, mas creram. Eu sei que não está fácil. E não está fácil mesmo. Nós estamos passando dentro desse túnel chamado confinamento dessa pandemia e não sabemos quando o túnel acaba. Sabe quando você está indo numa estrada e agora você adentra um túnel e o meu sogro mora na Baixada Santista, vira e mexe, nós vamos até a Baixada e agora você desce ali, você passa a todo momento dentro de túnel. Tem uma placa indicando quantos metros ou quantos quilômetros tem o túnel. Você tem noção, por quê? Porque enquanto você está debaixo do túnel, o celular não pega bem, é escuro, muitas vezes é sombrio, muitas vezes dá medo. Teve um dia que nós estávamos descendo no final de ano e dentro do túnel nós tivemos um engavetamento. Gente, foi um milagre. Deus livrou a mim e a minha família no dia 31 de dezembro do ano de 2010. Dentro do túnel, um engavetamento. E o último carro que bateu, ficou isso aqui do meu carro. Nós estamos passando dentro desse túnel agora. Entretanto, não tem uma placa de quando termina, de quando nós vamos sair do outro lado e agora nós vamos ver o sol, nós vamos ver o mar, a vista ali, quando você desce a serra, né? Você tem a possibilidade de ver a Baixada Santista, o mar lá embaixo, uma cena linda. Nós não sabemos, mas nós fomos chamados a continuar caminhando, porque felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Cristo está falando para mim, Cristo está falando para você. E eu gostaria muito que você pudesse crer nessa palavra. E onde você está hoje,
independentemente do que você esteja passando, continue crendo. Continue crendo. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Eu gosto muito de uma frase do finado evangelista Billy Graham. Ele dizia assim: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai terminar bem. Tá duro, meus irmãos. Eu sei que tá difícil. Mas eu também já li. Eu não sei se você tem curiosidade de rever. Você já deve ter lido. Em algum momento, fica como tarefa de casa. Já que eu sou... A última página da Bíblia. Leia lá Apocalipse, capítulo 22. Tudo vai terminar bem. Que Deus possa te abençoar. Eu gostaria muito de terminar agora, nós pudéssemos orar, e eu estou indo até a porta para cumprimentar os irmãos. Mas pela fé que essa mensagem possa ter falado à tua mente, ao teu coração. Porque felizes são os que não viram, e mesmo assim creram. Posso orar por você? Feche teus olhos. Enquanto eu estiver orando, se você tiver um pedido muito especial, coloque aos pés de Cristo. Porque pela palavra nós cremos que Ele vai ouvir. Oremos. Pai querido, obrigado por esse sábado, Pai. Aqui estivemos reunidos na lição da Escola Sabatina e vimos os irmãos debatendo um tema tão relevante, onde precisamos aprender a olhar as pessoas através do óculos, da lupa, da visão de Cristo. E que as pessoas possam agora, ao nos verem, ver Cristo em nós, ver o reflexo de Cristo, ver que somos braços e mãos estendidas dele na terra. Obrigado também pela vida da doutora Damares, ela trouxe aqui a alegria de termos uma lei que nos protege, Pai. A Lei 17.268, e que agora, Pai, já está em vigor, e todos nós, independentemente se são alunos, se são servidores públicos, que temos agora como princípio de fé um dia de guarda, poderemos apresentar essa lei como um testemunho vivo de que nós temos esse direito de continuar crendo de acordo com aquilo que dita a nossa consciência. Obrigado também pela tua palavra, Pai. E, por favor, tenha misericórdia se nós estamos sendo Tomés modernos. Se em meio a tudo que nós estamos vivendo, nós não estamos acreditando que o Senhor continua conduzindo a história desse mundo. E que as mesmas palavras que foram ditas aqui, Pai, que a tua paz possa invadir as nossas vidas. Pai, a tua paz é algo miraculoso. Excede todo entendimento. Pai, que essa paz possa vir até nós, que ela possa descer do céu e agora possa tomar conta das nossas vidas, das nossas famílias, que nós possamos continuar crendo. Pai, abençoa-nos como um povo. Nós estamos separados fisicamente, mas nós estamos reunidos numa mesma fé. E a fé é de que vai dar certo. Nós já lemos a última página, o último capítulo da Bíblia. Tudo vai terminar bem. Ajude-nos a continuar crendo. Nós adentramos, Pai, o impensável. Nós estamos vivendo coisas que nunca ninguém tinha imaginado. Nem as mentes mais poderosas e profícuas do mundo tinham imaginado um filme onde nós poderíamos viver o que nós estamos vivendo. Mas todos os dias, quando nós levantamos e ao nos deitarmos, nós sabemos que o Senhor está conosco, porque essa é a promessa bíblica. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Isso nos fortalece. É por isso que eu peço, receba a nossa oração. Não pelo professor Washington, a minha oração não é nada, Pai, eu sou apenas um pecador falho, mas pelos méritos de Cristo, ressurreto há 2000 anos. Receba essa oração, receba cada pedido que nós estamos colocando nas tuas mãos. Pedidos de ordem conjugal, famílias que estão destruídas, vidas financeiras que muitas vezes estão dilaceradas. Pai, muitas vezes são entes queridos que estão passando por problemas mentais e aumentou tanto o número de pessoas com depressão, com estresse, o nosso sono que está desequilibrado. Pai, receba, por favor, em tuas mãos e nos dê ombros fortes para suportarmos as lutas e ajude-nos a continuar crendo, porque aquele, Pai, que perseverar até o fim, esse será salvo. Dá-nos um restante sábado feliz na tua presença. Obrigado por esse culto, pela vida do pastor Emerson, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, da Aline, das crianças e toda a liderança que ele tem no distrito de Árvore Grande. E que essa bênção seja estendida ao distrito de Árvore Grande, a Paulista Sudoeste e à tua igreja no mundo. A tua igreja visível e invisível. É o que te pedimos, oramos
e agradecemos no nome de Jesus, e aqueles que estão aqui creem, digam amém. Muito bem, quero agradecer então a presença da doutora Damares, professora e doutora Damares, agradecer também a presença do professor Washington, que nos trouxe a palavra nesta manhã, uma alegria ter vocês com a gente. Só lembrando que hoje à tarde, então, às 17 horas, nós teremos um JA muito diferente aí, tá bom? Com a presença, então, do pastor Ronilson. Nós não vamos fazer essa divulgação em rede social, em virtude das questões que envolvem lá o trabalho dele, né? Mas você pode convidar os seus amigos, compartilhe o link, tá? deste culto, JA, e eu acho que vai ser bem interessante, muito diferente, talvez, daquilo que você já tenha visto por aí, né? A primeira vez que nos encontramos com ele foi muito positivo e ficaram um gostinho de quero mais, né? Ficaram algumas perguntas também para serem respondidas. Os irmãos me cobraram, me pediram para que ele retornasse e ele, então, ele topou estar com a gente hoje à tarde, tá bom? Então, às 17 horas, convide os seus amigos para estar conosco. O irmão Alessandro vai colocar, então, para a gente agora o hino de despedida. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.